Muito bom dia a você que está conectado na nossa EBD nessa manhã. É muito bom nos reunirmos, termos a tecnologia a nosso favor, para, nesse momento, aprendermos mais da palavra de Deus, ouvirmos o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Hoje é celebrado o Dia das Mães e muitas mães estão comemorando, celebrando, às vezes de forma virtual com seus filhos, mas nós também temos mães que hoje estão sofrendo pela partida dos seus filhos, devido a essa pandemia ou devido a outros motivos. E eu quero começar nessa manhã, então. Nós vamos falar sobre luto, continuar nosso assunto sobre luto. E eu quero orar nesse momento pela nossa aula e também por essas mães que têm sofrido porque porventura perderam seus filhos, rogar ao Senhor o consolo do Santo Espírito sobre essas mães. E se você pode, de alguma forma, seja virtual, ou se você está com sua mãe, você está com seu filho, aproveite este momento, aproveite esse dia. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí na sua casa e vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Deus, nós, neste momento, ó Pai, estamos em oração e clamando, ó Pai, em primeiro lugar por essa aula, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações, que possamos aprender mais do Senhor, ó Pai, através desse assunto, olhar para a Tua palavra e ver como nós podemos reagir diante desse assunto e ver o que a Tua palavra fala sobre o luto, ó Pai. E também, ó Deus, eu lhe peço nesse momento, por tantas famílias que estão enfrentando o luto. Eu clamo ao Senhor pelo consolo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa consolar pessoas que estão passando pelo luto. Que o Senhor possa consolar mães que porventura perderam seus filhos neste período ou em tantas outras épocas de suas vidas. Que o Senhor derrame a paz, derrame o consolo. Que o Senhor possa dar o conforto, secar as lágrimas dessas pessoas. E que cada uma dessas mães possam realmente sentir o teu conforto. E também, ó Pai, consola os filhos que porventura perderam suas mães. Que o Senhor possa derramar o teu consolo, a tua paz nessas vidas também, nesse momento, ó Pai. Tantas pessoas enfrentando luto, ó Pai. E sabemos que o Senhor nos consola, o Senhor nos dá paz, o Senhor seca as nossas lágrimas e o Senhor nos dá força para continuarmos seguindo e servindo ao Senhor, ó Pai. E por isso nós clamamos nessa manhã. E abençoe cada mãe que está aqui conectada conosco, assistindo. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa derramar as mais ricas bênçãos na vida de cada mãe que está hoje aqui acompanhando e de todo o teu povo que tem visto a importância de aprender da tua palavra e está conectado aqui nesta manhã, ó Deus. Abençoe também aqueles que não puderam se conectar nesse momento e que eles possam querer sempre, cada um, membro de nossa igreja, participante, visitantes, conhecer mais do Senhor, conhecer mais da tua palavra, Pai. Por isso nós oramos nesse momento, por isso nós rogamos as tuas bênçãos. Abençoe esta aula. Nos ensine, ó Pai, que seja a tua voz ouvida nesse momento, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Lembre, nós estamos numa aula de EBD, como eu falei a semana passada. Então vá, pegue a sua Bíblia, busque lá a sua Bíblia. Nós vamos percorrer, como na semana passada, por vários versículos para aprender sobre esse tema, ver o que a palavra nos fala sobre esse tema. Então pegue ali para você poder ir acompanhando junto, ver o que a palavra está falando em diferentes textos bíblicos sobre este assunto. Vamos realmente estudar a palavra de Deus, fazer um estudo bíblico sobre esse tema, aproveitar esse domingo, estudando a palavra de Deus. E na semana passada nós já começamos
falando sobre luto e nós vamos continuar. E como eu disse na semana passada, quer nós queiramos, quer não, o luto, ele acompanhará as nossas vidas. Tem, nos últimos tempos, no último ano, tem sido uma realidade muito presente em tantas famílias. Pessoas, por causa dessa pandemia, perdendo parentes, perdendo amigos, pessoas enlutadas. Por isso que nós estamos estudando sobre esse assunto. Mas não só durante essa época que nós estamos agora. Em tantas épocas, pessoas já perderam parentes, amigos, familiares. E nós precisamos abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra nos ensina sobre isso. Precisamos estudar a palavra de Deus nos mais diversos assuntos, incluindo sobre o luto. E eu quero começar revisando um pouco o que nós vimos na semana passada. Nós vimos sobre esse quadro bíblico, a história de Deus nesse mundo. Nós vivemos nessa história e o próprio Deus conduzindo todas as coisas, nos levando para mais perto dele. E vamos ver desde a criação até a consumação a hoje, de uma forma mais resumida. Eu não vou passar nessa parte nos textos que nós já vimos na semana passada. Se você quer abrir, ver com mais calma, veja lá no YouTube o vídeo da semana passada e você terá acesso e poderá acompanhar os textos de uma forma mais detalhada. Hoje eu vou passar de uma forma mais rápida nessa parte, porque é uma revisão do que nós vimos, para entrar então propriamente na aula de hoje. E esse grande quadro bíblico, ele começa com a criação. Nós vimos que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer, foi criado de forma natural, com o intelecto, emoções, vontade e de forma moral, sem pecado. E eles habitavam ali em um lugar perfeito. O pecado não existia. Eles tinham acesso ali à árvore da vida, uma árvore real, com propriedades ali especiais de sustentar a vida eterna. E até então, a morte não existia. O luto não existia. Não fazia parte da realidade de Adão e Eva ali no começo da criação. Só que havia uma ordem. Uma ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E caso eles comessem, entraria a morte. A consequência da desobediência deles. Eles poderiam desfrutar de tudo, daquela vida perfeita, daquele lugar perfeito que eles estavam. A única coisa que eles não poderiam fazer era se alimentar daquela árvore. Até então, não havia luto, não havia morte. E por isso que eu vejo que o luto, ele é tão difícil, porque ele é parte da criação. Não é como as coisas foram concebidas para ser, foram criadas ali para ser. Só, como vimos em Gênesis 3, vem a queda. E a queda vem através da desobediência ali de Adão e Eva, comendo daquele fruto que eles não deveriam comer. E com isso, entra a morte, entra o luto, entra o choro. Pessoas enfrentando a morte, aquele cenário tão bonito, tão gostoso na criação. Então, ele é manchado. E Adão e Eva comem ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, após serem enganados pela serpente, que era o animal usado ali pelo inimigo. E eu fico pensando numa cena. Já abre sua Bíblia, só vou ler esse texto. Só 2 versos aqui. Gênesis, capítulo 3, verso 4 e 5. Nessa parte eu só vou ler esses textos. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente está falando. Não, vocês não vão morrer. Vocês só vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora, pula para o versículo 22. Diz assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ao ver esses versos, eu fico imaginando se fosse eu ali. Nossa, eu acho que a serpente tinha razão. Estamos conhecendo o bem e o mal e não morremos, estamos aqui. E isso nos mostra, desde o começo, que a morte, ela não é o fim. Não é aniquilamento, mas é separação. Eles foram separados ali naquele momento, tanto que vimos que Adão e Eva eles se esconderam. Eles estavam separados de Deus naquele momento. A morte trouxe separação. E a partir daí, todos passam a nascer separados de Deus. Pessoas que um dia se separarão desse mundo através da morte física. A morte é separação. E aí que entra o luto. Os filhos de Adão e Eva passam a nascer à imagem e semelhança deles. De forma natural, com o que receberam de Deus, intelecto, emoções, vontade, igual a Deus. Porém, agora, a parte moral manchada pelo pecado. E então, nesse mundo caído, um mundo que está se deteriorando, pessoas ficando velhas, animais envelhecendo, plantas, vem a morte e com a morte o luto. E nós vemos com isso, quando vem a morte, que a morte não é algo ok, não é como deve ser, e por isso Deus providenciou o meio para vencer a morte e entra a redenção. Através de Jesus Cristo vem o meio para vencer a morte. A ressurreição de Jesus é a morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu naquela cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vivo está. Aleluia! E através disso nós temos certeza, nós salvos que depositamos a nossa fé em Jesus, que também venceremos a morte. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que estão em Cristo serão vivificados, terão vida por meio do grande amor de Deus por nós. Ele mandou Jesus Cristo a esse mundo para que nós pudéssemos ter vida. O luto, apesar de uma realidade tão difícil, nos traz a certeza que a morte se trata de uma separação e que em Jesus podemos ter vida. Em Jesus tudo pode ser refeito, todas as coisas podem ser refeitas. E por enquanto nós estamos neste mundo, mas virá a consumação, quando tudo isso se tornará uma realidade eterna. Todos os crentes, todos os que estão em Jesus, todos os transformados por Ele, viverão eternamente com Cristo, sem morte, sem consequências da morte, como vimos na semana passada em Apocalipse, sem nenhuma consequência, sem dor, sem choro, sem pranto. Isso se tornará uma realidade eterna e viveremos com Cristo eternamente em vida. Todos aqueles que um dia colocaram a confiança, depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Isso se tornará uma realidade. Nós vemos então que a morte não é o fim. A morte do nosso corpo físico, então, é a separação desse mundo presente. Mas
Todos que estão em Cristo têm a certeza da vida. Só que aqueles que estão à parte de Cristo, eles enfrentarão a segunda morte, como nós vimos em Apocalipse, ou seja, a separação eterna de Cristo. E agora, nesse momento, eu quero ver com você algumas coisas que a Bíblia fala sobre o luto, como pessoas na Bíblia enfrentavam o luto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como que eles viviam luto. Não sei se você já se perguntou se você tem agido certo diante do luto. Você vê que tem pessoas que, diante do luto, elas choram por dias. Elas perdem vontade de comer, perdem vontade de fazer coisas básicas. Elas ficam muito angustiadas, chorando por um tempo enorme. Tem gente que se cala. Tem gente que, ok, vou continuar a vida. Pessoas enfrentam de forma diferente. Eu não sei se você já se perguntou, será que eu tenho agido da maneira certa? E por isso que nós vamos percorrer textos bíblicos, olhar no Antigo Testamento, no Novo, como pessoas viviam luto. E ver como nós podemos viver o luto. Ver o que a Bíblia fala. Afinal, você também pode já ter se perguntado, será que a Bíblia ela fala sobre o luto? Isso que nós vamos ver a partir desse momento. E nós vamos começar vendo o luto no Antigo Testamento. Vá para Gênesis, capítulo 50, verso 10. Gênesis, capítulo 50, verso 10. Espero que sua Bíblia já esteja em mãos. Vamos percorrer alguns textos para aprender sobre isso. Nós vamos começar vendo com esse texto que havia um período de luto. Gênesis 50, 10. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Havia um tempo em que as pessoas enfrentavam o luto. E esse tempo normal era de 7 dias. A gente vê aqui José pranteando, chorando, ali vivendo o luto durante 7 dias. Porém, em alguns casos, com algumas pessoas, esse período poderia se estender, ser um tempo maior. Normalmente, dependendo da pessoa, de quem era a pessoa, uma pessoa proeminente, uma pessoa importante ali no meio, esse tempo durava até 30 dias. A gente vê aqui com Jacó. José chorou ali durante 7 dias. Mas antes, no mesmo capítulo, Gênesis 50, olha lá, versículo 3. No versículo 2 fala que os egípcios embalsamaram Jacó. E aí fala versículo 3. Gastando nisso, no embalsamento, 40 dias. Pois assim se cumpriram os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Os 40 dias de fazer aquele embalsamamento e depois, os 30 dias, eles estavam vivendo o luto. Nós vemos que algumas pessoas, esse período era maior. Vá lá para Deuteronômio, capítulo 34, verso 8. Deuteronômio 34, verso 8. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Veja, quando ali Moisés, ele morreu. Ficaram por 30 dias ali vivendo aquele período de luto. Com Arão, não vou abrir o texto, mas lá em Números, diz que por Arão também prantearam, viveram aquele período de luto por 30 dias. Eles viviam por um tempo, se formos pensar, um tempo até relativamente grande, esse período, se entregavam ao luto durante um tempo. Eles viviam aquele período entristecidos pela morte
entristecidos por aquela separação daquela pessoa. E não apenas eles tinham um tempo, mas o luto, ele era evidente a todos. 2 Samuel, vá lá para 2 Samuel, capítulo 1, versos 11 e 12. Diz assim: Davi, aqui, vivendo luto com a morte de Saul, de Jonatas e de outros mais, então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. As pessoas, elas deixavam evidente que estavam vivendo um período de luto. Como elas faziam isso? Deixavam de comer, não comiam por um tempo, elas rasgavam as roupas, e rasgar as roupas indicava um pesar grande pela morte de alguém, e isso identificava a pessoa com quem havia morrido, o quanto aquele indivíduo estava triste pelo ocorrido. Alguém que provavelmente convivia ali junto, então faziam essas coisas. E não só isso. Eles tinham alguns outros rituais ali, o povo de Israel, no período de luto. Vá para Esther. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, verso 3. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, ao jejum aqui novamente, choro, lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Aqui não havia uma morte que tinha acontecido nesse momento, porém, se você lembra da história de Esther, os judeus, eles estavam prometidos de morte, uma eliminação de todos os judeus. E por isso, você sabe, se você sabe a história, sabe que isso não aconteceu, mas eles estavam vivendo um período de luto antecipado. E além de ficar sem comer, além de rasgar as roupas, você vê também que havia o pano de saco e cinza, que esse pano de saco, normalmente, ele era feito com peles de bodes, de camelos, era algo rústico, algo desconfortável que eles usavam ali naquele momento, e muitas vezes só cobria o quadril. E eles faziam também, jogavam cinza na cabeça. E tudo isso era para manifestar o grande pesar que estavam vivendo naquele momento. Nós hoje não temos esses rituais, nós vivemos o luto de uma maneira diferente, pessoas vivem de uma maneira diferente, mas de modo geral nós mostramos o quanto estamos tristes, o quanto estamos angustiados por aquilo que aconteceu. E a gente vê que desde os tempos bíblicos, isso é algo realmente válido, é algo que acontece, que o luto ele entristece o nosso coração. E vendo tudo isso, as pessoas elas mostravam que elas estavam vivendo o luto, e com isso a gente vê que o luto ele era algo coletivo. Eclesiastes 7, 4. Diz assim ali, Eclesiastes 7, 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Nós vemos que uma pessoa sábia, que queria ser considerada sábia, uma pessoa que era sábia de fato, ela deveria estar ali, reunida com as pessoas enlutadas, dando força, dando conforto, acolhimento para a pessoa que estavam vivendo o período de luto, que eles deveriam estar juntos. E além disso, era importante estar junto porque olha o versículo 2 do mesmo capítulo. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens.
e os vivos que o tomem em consideração. Ir à casa onde há luto mostrava sabedoria por estar junto, mas também por um momento de reflexão, onde poderia refletir sobre a vida, como eu estou vivendo a minha vida. E então o luto ele era mostrado, as pessoas viam quem estava passando pelo luto e deveriam passar juntas. É isso que deveria acontecer, isso que nós começamos a aprender com a palavra de Deus, a importância de estar junto nesse momento difícil, a importância de acolher, de fato, amar o próximo nesses momentos difíceis que nossos irmãos, amigos, parentes têm passado. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E o luto, nós vemos que realmente ele é algo difícil. É tão difícil que há choro. E as pessoas choravam diante do luto. E se você deve lembrar daquele versículo que o coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste vai trazer choro. Nós vamos chorar. E nós não estamos preparados para a separação, como nós já vimos, e por isso nós vamos nos angustiar, nós vamos chorar. Isso acontecia desde que a morte passou a fazer parte. Vá lá, veja comigo, Gênesis 37, 35. Nós vemos que o choro, ele fazia parte ali do contexto do luto, que isso realmente acontecia. Pessoas choravam. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou o seu pai. Nós vemos aqui o pai de José e, nesse momento, na realidade, José não havia morrido. Seus irmãos fizeram toda uma trama ali e levaram a notícia que ele tinha morrido, mas na verdade não era o que tinha acontecido. Mas, diante daquela notícia, era falsa, mas o pai recebeu a notícia que o filho havia falecido. Ele chorou, ele se entregou ao choro. As pessoas choravam diante do luto. É algo normal, é algo que acontece. Isso não é um sinal de fraqueza, não é um sinal que nós não estamos confiando em Deus, não é isso. Mas é um sinal de tristeza pelo ocorrido, pela separação. É um sinal de tristeza por vermos as consequências do pecado nesse mundo em que vivemos. E por isso as pessoas choram. Por isso os enlutados, eles choram. E as pessoas choravam, e você vê aqui que ele fala aqui, Jacó, descerei a meu filho até a sepultura. Eu vou chorar, até o meu último dia de vida eu vou chorar. E o choro fazia parte, então, do contexto do luto. Quando recebia a notícia, as pessoas já choravam naquele momento. E as pessoas choravam também diante do momento do sepultamento. 2 Samuel 3, 32. 2 Samuel 3, 32. Diz assim. Aqui é quando Abner havia morrido. E o que Davi ali estava fazendo? Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. Quando Abner, ele era alguém proeminente ali no reino, por muito tempo ele foi um inimigo de Davi, depois eles se reconciliaram, e você vê aqui, quando ele morre, quando Davi vai lá na sepultura, quando ele está sendo enterrado, o que acontece? Davi chega ali e chora. E todo o povo ali chorando diante daquele momento. Nós vimos que a morte é a separação, não é o fim, mas é um momento
que nós vemos as consequências do pecado. É um momento que nós não estávamos preparados para estarmos separados. E eu digo, por mais que nós saibamos que a morte física chegará a todos, nós não estamos preparados. E a palavra de Deus nos mostra isso, nos fala isso. Aqui em 2 Samuel ainda, capítulo 18, versículo 33, fala assim. Davi também. Olha quantas lutas Davi viveu. Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Toda a vida de Absalão, que, se você se lembrar da palavra de Deus, dos relatos bíblicos, tantas coisas terríveis que ele fez, tanto a vida dele quanto a morte dele, foram consequências do pecado de Davi com Batseba. E o pecado, ele pode ser perdoado, Deus perdoa. Mas vivemos consequências do pecado na nossa vida. E era o que estava acontecendo. E mesmo Davi sabendo que viveria consequências do pecado dele, mesmo assim, ele não estava preparado para aquele momento. E ele se entregou ao choro. E ele chorou muito, ele ficou muito comovido com a notícia. Nós não estamos preparados. Se você pensar, alguém que você sabe que está internado, você sabe que há uma probabilidade da pessoa vir a falecer. Mas nós não estamos preparados. Alguém que dirige sempre em grandes velocidades. E você alerta, não faz isso. Você pode bater o carro, sofrer um acidente grave, pode vir a morrer. Você alerta, você sabe que pode acontecer pela que a pessoa está fazendo. Mas, mesmo assim, nós não estamos preparados quando recebermos a notícia. Não estamos preparados porque não é assim desde a criação. A morte, a separação veio com o pecado. E por isso nós sofremos. E o Antigo Testamento nos mostra aqui como luto, como choro, eram presentes nesse momento de separação física. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento, desde que a morte veio a este mundo através do pecado. E o Novo Testamento, ele também nos ensina sobre isso. Nós vemos como as pessoas lidavam desde a queda com o luto, como as pessoas viviam o luto. Nós vamos ver também como pessoas no Novo Testamento lidavam. E como nós, olhando para tudo isso, olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento, nós devemos lidar com o luto. E uma curiosidade antes. A mesma palavra usada nos textos bíblicos para pesar, lamentação diante do luto, é a mesma palavra para falar sobre pesar, sobre lamentação, para aquelas pessoas que estão vivendo deliberadamente no pecado. Para ver como é algo triste quando estamos vivendo no pecado deliberadamente. A nossa comunhão com Deus é quebrada. Os salvos não perdem a salvação, mas a comunhão com Deus é quebrada. E como a separação, ela tem pesar, como ela tem lamentação, da mesma forma que acontece no luto também. E nós vemos que a tristeza, ela fazia parte ali do momento do luto, também ali na época de Jesus, como isso continuava acontecendo, como isso nunca deixou de acontecer. Marcos 16, 10.
E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Lembra que as mulheres chegaram ali no túmulo, onde Jesus fora colocado, e elas chegaram ali e souberam: Jesus, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E aquelas mulheres chegaram, só que muitas pessoas que conheceram Jesus estavam tristes, choravam pelo que havia acontecido. E aquelas mulheres foram levar a notícia da ressurreição, levar a esperança para aquelas pessoas, para que elas pudessem transformar a tristeza em alegria, sabendo que Jesus estava vivo, sabendo que eles poderiam ter esperança nessa verdade. E até então, muitos ali estavam chorando, estavam se lamentando. Como nós vemos que a tristeza, ela faz parte do luto. Ela nunca deixou de fazer parte do luto, desde que a morte entrou no mundo. E também nós vemos no Novo Testamento que o luto, ele era coletivo. Mateus 9, 23 e 24. Quando Jesus chega para ressuscitar a menina, filha de um chefe ali, olha o que acontece. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Aquelas pessoas haviam ido ali com a notícia do luto. E você vê que logo que a menina havia ali falecido, chegaram aquelas pessoas, já se reuniram quando receberam a notícia, já se reuniram logo, já chamaram os tocadores de flauta e muita gente estava ali. As pessoas viviam aquele momento do luto juntas. E esses flautistas, tocadores de flauta aqui, eles estavam apostos para conduzir a procissão do que pranteava ali o falecimento. E eles faziam isso logo que recebiam a notícia por causa da decomposição do corpo. O corpo se decompunha rápido, então vamos logo, vamos nos reunir logo, vamos estar juntos logo e passar por esse período de luto. E nós vemos que isso era uma realidade. Tanto aqui nesse caso, nós vemos em João, vai lá, vira sua Bíblia lá comigo, João capítulo 11, verso 31. Quando Lázaro havia morrido, aí olha o que diz: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Eles estavam juntos e aproveitavam aquele momento para consolar uns aos outros. Eles viam quão era importante estar junto nos momentos do luto para levar consolação, para dar apoio, para fazer o que a pessoa porventura precisasse ali naquele momento, como era importante se reunir naquele momento que eles estavam vivendo aquela tristeza. E além disso, além de ser um momento triste, nós vemos que o choro também, como já vimos no Antigo Testamento, no Novo também nós vemos que o choro fazia parte. O choro fazia parte do contexto do luto. Nesse mesmo capítulo que nós estamos, agora olhe o verso 35, o que diz. É um verso curto. Diz: Jesus chorou. Recebendo ali a notícia, ele chorou. Mas Jesus sabia o que aconteceria. Sabia que Lázaro, o corpo dele, voltaria à vida. Provavelmente esse choro aqui de Jesus é por ver a consequência do pecado, por ver como é triste o pecado no mundo e na vida do homem. O que o pecado faz? No entanto, além de Jesus, vermos Jesus chorando, as pessoas choravam, como Maria, no versículo antes que nós lemos, tinham pessoas consolando ela, ela estava também chorando, estava triste.
O choro era algo comum. Pessoas choravam diante do luto, diante daquele momento de separação. Só que nós temos uma boa, uma excelente notícia diante do choro. Mateus, capítulo 5, verso 4. Ali no conhecido Sermão do Monte, onde Jesus está ali falando com seus discípulos, e olha lá, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Aqui é uma promessa, uma certeza de todos aqueles que choram receberem o consolo do próprio Deus. Nós vimos em Apocalipse isso na semana passada, como o próprio Deus secará as lágrimas. Uma promessa para a eternidade, para quando estivermos junto com Jesus, ali, na consumação. Mas também o mesmo Deus que seca as nossas lágrimas hoje, que nos consola hoje. Tanto que Pedro, ele fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós levamos para ele, porque ele cuida, ele dá paz, ele seca as nossas lágrimas diante do luto. E nós temos a certeza que um dia todas as nossas lágrimas cessarão. Os que choram têm a certeza do consolo do próprio Deus. Isso é uma verdade, isso é uma certeza, isso é uma garantia que todos aqueles que estão em Jesus, que um dia colocaram sua fé no Senhor Jesus, eles têm essa certeza, essa alegria. Diante da morte, pessoas vão chorar. Isso é uma realidade. Pessoas continuarão chorando, mas um dia toda a lágrima secará de todos aqueles que estiverem com Jesus, que têm a sua vida em Jesus. Só que para aqueles que não estão em Jesus, há uma outra verdade, que o choro sempre fará parte da morte. Mateus, capítulo 8, verso 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui esses filhos do reino são pessoas filhos desse mundo, pessoas que não têm uma vida em Jesus. O que acontecerá? Eles chorarão eternamente. Haverá choro e ranger de dentes. Na morte, o choro sempre existirá. Ele nunca acabará. Veja, olha o contraste. Em Jesus, a vida, a paz, a alegria, a consolo, a parte de Cristo, a morte, a sofrimento, a choro. Isso aqui é uma realidade. E uma vida sem Cristo, ela já é difícil nesse mundo. E será difícil sempre. Sem Cristo, sempre será difícil, eternamente, separado de Deus. Lembre disso. Veja isso. Mas todos os que estão em Cristo são bem-aventurados, porque eles terão seu choro consolados, suas lágrimas secadas pelo próprio Deus. Isso que a palavra nos apresenta, isso que podemos ver na palavra de Deus diante do luto. Como que pessoas viviam luto, como pessoas viviam aquele período quando perdiam alguém. E aí você deve estar pensando, então, o que eu devo fazer diante do luto? Como que eu vou agir diante do luto? E isso que nós vamos ver agora nos momentos finais. O que fazer diante do luto?
chorar, entristecer-se. Isso não é pecado. Nosso coração, quando está triste, ele derrama lágrimas. Nós vamos chorar. Nós vamos chorar por ver o que o pecado tem feito nesse mundo. Como é triste. Vamos chorar de saudade de pessoas que convivíamos. Vamos chorar pelo que a pessoa representou para nós. Vamos chorar pelo breve momento de separação. Para todos aqueles que colocaram a sua confiança em Jesus. É um breve momento de separação. E vamos chorar. Isso não é pecado. Mas nós choramos por isso e por ver consequências do pecado nesse mundo. O que fazer? Consolar os enlutados. Chorando junto, mandando palavras de conforto. Veja, lembre o texto que nós lemos, Eclesiastes 7,4, que é sábio estar na casa onde há luto, estar junto. Romanos 12,15 fala para chorarmos com os que choram. 2 Coríntios 1, 3 e 4 fala, ele diz ali que o consolo que nós recebemos do próprio Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dor, esse consolo, isso Deus vai nos ajudar, vai nos preparar para com esse mesmo consolo, consolarmos outros. Como Deus usa o período que vivemos o luto para podermos consolar outras pessoas que têm vivido em períodos de luto. Como Deus usa essas coisas. E se você tem vivido um período de luto, lembre disso. Deus vai usar a sua vida para ser bênção na vida de outros, para consolar outros. O mesmo consolo que você tem recebido do próprio Deus, da paz dele no seu coração, de pessoas que ele tem enviado até você, ele vai te usar na vida de outras pessoas. Disponha a sua vida para que o Senhor realmente use nesses momentos. O que fazer? Ter esperança. Ter esperança de que viveremos eternamente e lembrarmos constantemente disso, viver nessa esperança. Um dia será uma realidade com Cristo eternamente em vida. Isso todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus. Veja que tudo que nós olhamos agora sobre luto, choro, sempre temos que voltar para aquele quadro do começo. Porque ali, nessa história de Deus no mundo, onde nós estamos inseridos, é que faz o luto, ele faz sentido. E por isso temos que olhar e ver o que Deus tem feito na história do mundo. O que fazer? Evangelizar. Para nós crentes, o momento do luto é quando nós podemos proclamar que em Jesus há vida. Que em Jesus há a certeza, a garantia da vida eterna. A todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus, têm a certeza da salvação e da vida eterna. E precisamos evangelizar. Precisamos falar isso. Precisamos considerar a importância do evangelismo nesses momentos. Dar esperança para aqueles que vivem sem esperança. Dar esperança para aqueles que estão mortos, ou seja, separados de Deus, mas que eles possam ser vivificados, que eles possam ter essa certeza, que eles possam ter a vida em Jesus, essa garantia. É o momento de evangelizarmos. Lembre disso. O que fazer então diante do luto? Chorar? Nós vamos chorar. Nosso coração triste derrama lágrimas. Consolar enlutados. Nossa responsabilidade como crentes em Jesus é consolarmos uns aos outros. Não negligencie isso. Eu sei que agora nós não estamos podendo nos abraçar como nós gostamos, como nós vivemos períodos de luto normalmente, mas você pode de outras maneiras confortar pessoas enlutadas. Seja, sei lá, enviando um bolo para a pessoa, seja escrevendo uma carta, seja ligando, mandando versículos, ou outra maneira que você possa fazer isso. Mas
Deixe Deus usar a sua vida nesse sentido. Precisamos viver com esperança e evangelizar. Eu quero te lembrar de mais essa verdade. Uma pessoa íntegra e temente a Deus, ela deixa saudade e exemplo após a sua partida. Nós vemos e nós choramos porque vemos tantas pessoas fiéis a Deus, tantas pessoas que foram exemplo e partirem desse mundo. Pessoas que vão deixar saudade de convivermos, de vermos o exemplo de perto, de vermos o temor da pessoa a Deus. E por isso nós vamos chorar. E com certeza você deve conhecer alguém que foi uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, alguém que deixou saudade, exemplo. Eu não poderia deixar de falar de um irmão muito especial entre nós, o Lima. E para mim, pessoalmente, creio que para muitos, o exemplo que ele foi. Exemplo, uma pessoa íntegra, temente a Deus. E eu lembro dos Proefs, é alguém que amava Jesus. E esse amor de Jesus fluía da vida dele. E mesmo com suas limitações físicas, ele ia e falava desse amor de Jesus. Quando saíamos para evangelizar, ele voltava, ele falava, 5, 6 pessoas se renderam a Cristo hoje. E era emocionante ver, era muito bom ver como ele amava Jesus, como ele mostrava alegria nisso. E vendo isso, nós olhamos para isso, e é alguém que deixa saudade, que deixa exemplo para nós, como povo de Deus. Mas lembre-se que o ao contrário também é verdade. Você deve lembrar na Bíblia de um rei, um mau rei de Israel, Jeorão. E a Bíblia diz que ele partiu sem deixar saudade. Diante do luto, como diz Eclesiastes, é um momento para refletirmos, é um momento de avaliarmos nossa vida. Se nós temos vivido como pessoas íntegras, pessoas tementes a Deus, que têm sido exemplo hoje e que deixarão um belo legado para as pessoas que ficarem o dia que nós partirmos. Porque isso vai acontecer com todos. Essa é a realidade desse mundo que nós vivemos hoje. E será que você tem sido um exemplo? Será que você vai deixar saudade? Será que pessoas têm visto como você é alguém íntegro? Como você é alguém temente a Deus? E o luto é um momento, ao vermos o luto, de avaliarmos a nossa vida. Como nós temos vivido a nossa vida. Se nós temos vivido em Cristo, se temos vivido na esperança dele, ou se temos vivido somente para nós mesmos. É momento de avaliarmos quando nós estamos diante do luto. É uma grande oportunidade para refletirmos sobre a nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina como a importância de como pessoas passavam pelo luto e nós podemos aprender diante do luto. Vamos chorar, vamos nos entristecer, vamos mostrar que estamos em luto e até é importante mostrar para que pessoas vejam e possam se reunir a nós e juntos consolarmos uns aos outros. E nós aprendemos isso com a palavra de Deus, nós vemos que isso acontecia nos tempos bíblicos. E hoje também, de forma diferente, com costumes diferentes, mas também acontece. Mas a Bíblia ela nos ensina como nós podemos enfrentar o luto no dia a dia, quando o luto está diante de nós. E eu espero que você, olhando para tudo que nós percorremos na palavra de Deus com esse assunto, na semana passada e hoje, finalizando esse assunto, eu espero que você tenha aprendido e visto como você pode lidar com o luto. Como diante de Deus você pode lidar com esse assunto. Meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para aqueles que têm passado por momentos de luto nos últimos tempos, que se você tem passado por isso, você sinta
o consolo do próprio Deus na sua vida. E viva na esperança que um dia todo choro cessará. Mas saiba que Deus, Ele já tem lhe dado paz, tem consolado e usado pessoas na sua vida. E você, de forma geral que está ouvindo, deixe Deus usar sua vida. Seja consolando, seja evangelizando, seja sendo exemplo, alguém com um temor maior ao Senhor. Mas que a sua vida, diante do luto, olhando para isso, você possa avaliar sua vida. E com base na palavra de Deus, viver de uma forma agradável a Ele. Viver de uma forma que honre e glorifique o nome do nosso Deus. Espero que você tenha realmente aprendido com esse assunto e possa, então, olhar para isso e viver de uma forma diferente. E se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, nós estamos encerrando aqui, mas alguma coisa você pode ter ficado na sua mente que você quer tirar alguma dúvida, você pode escrever no nosso WhatsApp, no WhatsApp da nossa igreja. Vai aparecer o número aí na tela. E sua pergunta vai chegar até mim. Eu posso responder para você individualmente se você ficou com alguma dúvida. Lembre, isso aqui é uma aula para aprendermos juntos, para tirarmos dúvida. Nós não estamos presencialmente, mas podemos ter esse momento de tirar essas dúvidas. E podemos usar a tecnologia para isso. E você que porventura tem acompanhado a CBD e ainda não tem um relacionamento com Jesus, mas você quer saber como você pode ter essa vida. Você quer saber, ter essa certeza que o seu choro pode cessar para sempre. Você quer saber como fazer isso, como entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mande também uma mensagem no nosso WhatsApp e teremos o prazer de lhe explicar sobre as boas novas da salvação. Explicar que em Jesus há verdadeira vida. Que Deus lhe abençoe e obrigado por estar aqui conectado até este momento. Se lembre, às 11 horas temos o nosso culto da manhã e às 18 horas o culto noturno. Esteja conosco conectado. Dê bom dia, boa noite ali quando você entrar. Vamos ver quem está ali juntos e celebrar, louvar e aprender mais e mais do nosso Deus. Para as mães que estão acompanhando mais uma vez, que você tenha um dia feliz e um dia abençoado pelo nosso Deus.